Boa tarde, pessoal. Meu nome é Daniel Girardi, eu sou professor aqui da UF, do Instituto de Ciências Exatas. Acho que é o terceiro ano que eu estou participando aqui com vocês na maratona. Deixa eu fazer uma pesquisa primeiro, antes de começar a minha palestra. Quem aqui já assistiu uma ou duas das minhas palestras? Tá bom. Quem aqui é professor de História? Tem alguém? Quem? A Giane? Geografia. Então posso falar um monte de coisa errada de História que ninguém vai se importar, né? Tá. Não, eu tenho um certo problema com números. Então, alguns dados, eu não vou lembrar os anos, eu precisava de alguém para me ajudar, tá bom? Bom, o que eu vou falar hoje, gente? Todo mundo sabe o que foi a Revolução Industrial? Vocês têm certeza? Vamos fazer uma revisão? Tá. O começo da Revolução Industrial, na verdade, é o começo da história que eu quero chegar até aqui, tá? Para a gente poder dizer o que vai acontecer nos próximos anos. Começa no século XVI, na Holanda, não é exatamente na Holanda, mas começa com um cara que vem da Bélgica e vai morar na Holanda. É um físico e engenheiro. Vejam que naquela época, em 1560, não existia muito essa definição do que é o professor de física, o professor de engenharia, eram professores de ciências naturais. O cara sabia um pouco de tudo, tá certo? Então, começa com Simon Stevin, ele era hoje ele seria encaixado como um engenheiro, um físico, matemático. Ele tinha um poporri aí das três áreas. E o Stevin era fascinado pelos números, pela mágica que a matemática podia proporcionar. E ele tinha um objetivo. Antes eu mostrei umas fotos. Isso aqui é um cenário da Holanda. A gente podia... Sérgio, tem como apagar mais uma fileira de luz para a gente? Obrigado. A Holanda, quem conhece a Holanda, os moinhos de vento são muito recorrentes na paisagem holandesa. Tá? A Holanda é um país que tem um problema muito sério. Tá? 15% da área do país está abaixo do nível do mar. Sabe o que isso significa? 15% das pessoas do país vivem com o pé molhado. Tá? A maior parte do terreno dele está abaixo do que... 15% está abaixo do nível do mar. Isso significa que eles têm que constantemente estar pegando aquela água e jogando para o mar, tirando. Porque sempre que chove, essa água acumula, forma poça e não escoa para o mar. Está abaixo do nível do mar, ela não tem como escoar. Então eles usavam esses moinhos basicamente para pegar campos, tirar a água, secar um campo para poder plantar, para ter o que comer. Tá certo? Então, tendo esse problema em vista, o Stevin ele queria melhorar os moinhos. Então o que ele fez? Ele descreveu matematicamente qual era a melhor forma desses dentes aqui, ó. Isso aqui é a foto de dentro de um moinho, tá? Como era muito próximo do que era antigamente. Vocês estão vendo que tem um certo ângulo? Isso não é simplesmente um dente totalmente quadrado? Tá? Ele tem um ângulo. O Stevin foi o cara que disse como é que essas coisas tinham que ser, como é que tinha que ser esses ângulos para melhorar esses moinhos. Tá? O que ele fez foi basicamente melhorar a eficiência desse moinho 3 vezes. Basicamente se o ônibus que vocês vão para casa, que o carro que vieram para cá, veio 80 km por hora, ele podia vir a 240. Então ele transformou os Fusquinha da época em Ferrari. Foi só isso que ele fez. Tá bom? Obviamente o mundo girava já em torno de uma certa moeda de troca, dinheiro. Então surgiu, tá? O que ele fez foi patentear a forma daqueles dentes. Então quem quisesse construir um moinho usando aquela forma, tinha que pagar uma grana para poder construir esse moinho.
precisava da autorização dele para fazer isso. Aí começa o capitalismo. Essa pequena contribuição do Stevin transformou a Holanda na maior potência do mundo naquela época. Lembra que o mundo era bem confinado, mal tinham acabado de descobrir as Américas, tá certo? Mas agora aqueles moinhos que simplesmente eram usados para pegar um pouquinho de água que estavam nos pastos e jogar em lagos e rios, eles eram tão eficientes que eles podiam usar para muitas outras coisas. Por exemplo, moer sementes. Então a Holanda se tornou um grande polo exportador de óleo, porque eles importavam sementes e exportavam óleo. Papel e madeira. Madeira naquela época era que a gente chama de commodity, era um produto muito valioso. A Holanda era um país que estava em contato com o mar diretamente, era o maior produtor de navios do mundo naquela época. Então, todo o século XVI, graças ao Stevin, ao trabalho de um homem, tá? A Holanda cresceu e se expandiu demais. Era um dos maiores países. Foi o primeiro país a ter um banco central. Foi o primeiro país a ter uma bolsa de valores. Tá? Aqui tem uma exclamação, porque no Japão existia uma bolsa de mercadorias. É diferente de uma bolsa de valores. Bolsa de mercadorias é quase igual, só que trabalha com mercadoria. Então é ouro, prata, sementes e coisas assim. A Holanda criou uma bolsa de valores, que é quando você compra ação de empresa. A gente vive todo dia no jornal, tem notícias sobre a bolsa de valores subindo e descendo. E como todo lugar que tem uma bolsa de valores, tem a primeira crise econômica. Tá? O problema da bolsa de valores é que você tem um monte de gente botando dinheiro sem produzir um produto físico, algo palpável. Né? Fica quase tudo na especulação. Então a Holanda sofreu a primeira crise econômica, que a gente tem um registro. Tá? Depois disso, a gente entrou. 100 anos é muito rápido quando a gente fala em história naquela época. Hoje não, hoje se a gente pensar 100 anos, o que a gente tinha 100 anos atrás, o que a gente tem hoje, a gente evoluiu demais. Mas naquela época 100 anos era muito lento. Tá? Para você cruzar o que seria o Brasil hoje, você levava meses. Não é que nem eu posso sair hoje de manhã lá de Porto Alegre e chegar em Manaus em 6 horas. Naquela época não, ia levar meses para fazer esse trajeto. Bom, então a gente entra no século XVII. O século XVII ele foi marcante e muito importante para a sociedade, que foi o início do que hoje a gente conhece como método científico. Foi o início da ciência moderna. Então a gente viveu até o século XVII com uma coisa que a gente chama de ciência, mas está muito distante do que a gente tem hoje, dos nossos métodos, de como que a gente constrói as coisas, de como que a gente aprende a conhecer. No século XVII também, isso agora na Inglaterra, veja que no final do século XVI, começo do século XVII, a Holanda entrou em crise. Basicamente era o seguinte: os ricos investiam em empresas, botavam todo o dinheiro nas empresas, as empresas quebravam, então o país começou a perder gente rica, perder dinheiro. Tá certo? Isso é uma crise econômica, é assim que acontece nas bolsas de valores. Você compra lá a ação do Eike Batista, que num dia vale R$200, então você compra lá 5 ações, gasta R$1.000, no outro dia ela vale R$1, então você tinha R$1.000, passou a ter R$5. Tá certo? Nessa época, na Inglaterra, existia uma coisa chamada Sociedade Lunar. O que era a Sociedade Lunar? Eram ricos e cientistas da época, estudiosos, que se juntavam para se divertir com ciência. Eram os nerds da época. Tá bom? Por que Sociedade Lunar? Porque elas só se reuniam na lua cheia. Alguém faz ideia por que eles só se reuniam na lua cheia? Eram lobisomens? Não. Tá. Porque nessa época não tinha luz, então para o cara voltar para casa à noite, precisava de alguma coisa iluminando. O que tinha era a lua. Então era a melhor oportunidade. E o século XVII também ficou famoso
é marcado também pelo início do uso da máquina a vapor. Vê que aqueles moinhos são muito bons em locais que tem vento, mas em locais que não venta não serve de nada. Então, por exemplo, na Suíça, que tem um relevo muito acidentado, com pouca incidência de ventos, eles não podiam ter, então eles tinham que ter uma fonte de energia alternativa. Aí começou a surgir a máquina a vapor. Nessa sociedade lunar, essa aqui é uma das casas onde eles se reuniam. Ela pertencia a um banqueiro chamado Matthew Boulton, esse cara daqui. E lá o Matthew Boulton conheceu o James Watt. Quem dos alunos aqui que estão no ensino médio? Ninguém? É tudo assim fundamental? Vocês vão conhecer esse nome aqui, ó. Vai aterrorizar a vida de vocês esse nome. Tá bom? Mentira. Vocês são alunos inteligentes, vocês vão passar em física tranquilamente. Tá bom? Esse cara aqui era um banqueiro, cheio da grana. Esse cara é um cientista, um engenheiro. Tá? Tem uma carta muito famosa do Bolton pro Watt. Ele diz assim: o amor por você e pelo dinheiro gerado por um projeto engenhoso. Isso aqui ele dizendo o seguinte: você tem uma coisa que eu preciso, tá? E eu posso fazer a gente ganhar dinheiro com isso. Isso era o capitalismo em ação. É o que acontece hoje em dia ainda. Você tem alguém inteligente que tem uma ideia e você tem alguém que tem dinheiro para investir nessa ideia. Esse é o modelo até pouco tempo atrás. Tá bom? Então você junta dinheiro com inteligência e eles produziram, ou melhor, o Bolton financiou um modelo de máquina a vapor, que é o modelo de Watt. Máquina a vapor é engraçado. Como é que vocês imaginam que seja uma máquina a vapor? Deixa eu tentar adivinhar. É que quase uma panela de pressão. Você esquenta a água, essa água ferve e empurra alguma coisa. Seria algo assim? Quase como se fosse um trem. Uma locomotiva de um trem. Naquela época não era assim, não. O que eles faziam ele injetava ar quente e esfriava. Quando ele esfriava o ar, esse ar se contraía. Aí ele puxava em vez de empurrar. Era assim a máquina a vapor. Sabe o que o Watt fez? Simplesmente naquele lugar onde tinha que esfriar o ar, botou uma bacia de água para esfriar mais rápido. Nada demais. Só isso. Ele ficou rico por causa disso. Por uma bacia de água. Não é exatamente uma bacia de água. Agora, por que ele ficou rico? Simplesmente por causa desse método aqui, as caldeiras onde aqueciam a água usavam só 1/4 do carvão. Então, para quem tem carro, imagina que você abastece seu carro toda semana, você só vai abastecer uma vez por mês. Foi isso que ele proporcionou. A engenhosidade dele, ao se juntar com o Bolton, foi o seguinte: eles fizeram uma nova forma de fazer negócio, até então não existia, que é o que a gente conhece como licenciamento. Licenciamento nada mais é o seguinte: qualquer pessoa pode construir a minha máquina. Tá? Só que eu quero uma porcentagem que você ganha em cima pelo uso dessa máquina. Então a sacada dele foi: eu não vou vir aqui e vou te vender essa máquina por R$1.000. Mas eu quero R$1 para cada 1.000 que você economizar. Aí você imagina uma coisa que fica funcionando por anos e anos, você tem por anos e anos uma fonte de renda, tá, bem rentável. Outra questão desse licenciamento é que também não era simplesmente uma forma de negócio genial. Tá? Era uma necessidade, porque essas máquinas davam muito problema. Tinha muito problema de manutenção. Não era simplesmente que uma panela de pressão que você põe no fogo e deixa o fogo ligado e ela funciona. Tá? Você tinha gente para operar, você tinha os maquinistas mesmo, que ficavam apertando botões e puxando manivelas para essa coisa funcionar. Senão a máquina simplesmente travava. Bom, quando você tem alguém que quer vender um produto, tá certo? E você não quer pagar por esse produto, você faz o que a gente chama hoje de pirataria.
Esse cara aqui foi um dos primeiros hackers, os primeiros piratas que existiram. Esse cara, Richard Tribbitt, ele não queria, ele era um inglês também, ele não queria pagar os royalties do VAT e do Bolton, tá certo? Então ele estava roubando essa máquina até que ele foi processado e teria que pagar o royalty. Conta a lenda que quando o cara foi entregar a intimação, ele pendurou o cara numa mina, de cabeça para baixo, e disse: "Você tem certeza que você quer entregar esse documento para mim?" Aí o cara foi embora sem entregar o documento. Mas esse cara fez o seguinte: bom, eu vou me incomodar com isso, eu tenho que fazer algo melhor. Então ele produziu uma nova máquina a vapor, e essa é a máquina a vapor que a gente imagina hoje, que todo mundo, quando eu falei como é que ela funciona, assim, você aquece a água, a pressão da água empurra uma manivela, ou um êmbolo. Ele fez isso. Quando ele fez isso, ele tornou a máquina a vapor 20 vezes mais eficiente. Então você imagina que era um negócio, só a obra do VAT aumentou em 4 a eficiência. Ele aumentou em 20 em relação a do VAT. São 80 vezes em relação à primeira. Tá bom? Qual que era o problema? Primeiro, ela trabalhava em alta pressão, ela fornecia 8 cavalos de potência, o que para a época era muito, pesava 5 toneladas e explodia. Só isso. Então isso era um problema para ele. Tá? Isso aqui parece muito com a locomotiva de um trem, e isso não virou uma locomotiva de trem por causa disso aqui, que ela explodia, e disso aqui, que era 5 toneladas. Os trilhos envergavam, tortavam, se você colocasse em cima. Eles não tinham uma metalurgia boa para fabricar isso aqui. Então, só depois da morte dele, é que isso aqui se tornou algo viável economicamente. Eles conseguiam produzir, então, uma caldeira, um negócio de alta pressão que não explodia. Bom, depois que ele morreu, essa máquina era muito mais barata de ser produzida, ela só precisava de um cara que armazenava a caldeira, então não precisava ser alguém pilotando. Tá? Isso popularizou a máquina a vapor e deu início ao que a gente conhece como Revolução Industrial. Basicamente, a Revolução Industrial é marcada por uma coisa: os produtos deixaram de ser feitos artesanalmente para ser produzidos industrialmente, tá? Em larga escala. E aí todas as fábricas tinham máquinas a vapor para mover motores, tá? Para mover peças, para cortar, para serrar, para esmagar, para moer e para tudo mais que você precisava fazer. Isso foi o carro-chefe. A outra coisa que aconteceu aqui é: antes a gente usava madeira, a gente passou a usar outro tipo de combustível, que foi o carvão. Isso marca o início da Revolução Industrial. Agora a gente vai fazer mais uma viagem. A gente começou na Holanda, atravessou o canal, foi para a Inglaterra, agora a gente vai para os Estados Unidos. Vamos falar um pouquinho dos primeiros 4 grandes capitalistas dos Estados Unidos. O primeiro cara é o Cornelius Vanderbilt. Esse foi uma das primeiras grandes fortunas que a gente tinha no mundo. Esse cara era o dono do transporte nos Estados Unidos, marítimo e por ferrovia. Então ele ligou praticamente os Estados Unidos inteiro por ferrovias, e quem precisava transportar produto tinha que pagar para ele uma parte. Certo? Outro cara, Andrew Carnegie, é o cara do aço nos Estados Unidos. Tá? Esses caras, eles tinham um monopólio. Isso era monopólio mesmo. Tá? Praticamente 90% do aço dos Estados Unidos estava na mão desse cara. E aço era a base de tudo que se fazia, desde as fornalhas das máquinas a vapor até o início das construções dos primeiros prédios. A ideia do Carnegie é o seguinte: o Vanderbilt está ligando o país por ferrovias e construindo locomotivas. Alguém precisa fornecer o aço para ele. Esse cara construiu o aço. Outro cara famoso, esse nome aqui deve ser comum, muita gente deve ter ouvido, Rockefeller, John J. Davison Rockefeller. Ele era o cara do combustível.
Basicamente, o produto que ele viu é o seguinte: essas locomotivas precisavam de combustível, as pessoas precisavam de luz em casa à noite. Lembra da Sociedade Lunar, que eles só iam se encontrar quando tinha lua cheia? Pois é. As pessoas queriam ler à noite em casa, elas queriam fazer alguma coisa em casa à noite. Então eles precisavam de querosene. Qual que é o problema de querosene? Pega fogo e explode. Também. Tá. A grande sacada dele foi produzir um querosene padronizado, tanto que ele chamou a empresa de Standard Oil. Standard quer dizer padrão, óleo padrão. Então sempre que você comprava o óleo dele, você tinha a mesma qualidade de óleo. Não é que nem a gasolina em Volta Redonda, né? Que cada posto tem uma qualidade diferente. Tá certo? Oi? Não, imagina. O curioso, que agora eu já falei em gasolina, né? Gasolina era um produto que sobrava da produção de querosene. Quando você pega o petróleo e faz a querosene, sobra um produto lá, um líquido, que explodia muito fácil. Ninguém queria aquilo era jogado fora. Era gasolina. Litros e litros de gasolina e o cara... Aí ele também teve a sacada de industrializar aquilo e vender. Mas isso foi mais para frente quando começa a indústria automobilística. Tá bom? Uma coisa engraçada é, como esses caras tinham monopólio, quando o Roosevelt tornou presidente dos Estados Unidos, ele criou uma lei antitrust, que era uma lei contra os monopólios americanos. Ele queria acabar com esses caras. Esses caras eram os caras mais filhos de uma mãe de procedência duvidosa. Tá bom? É sempre adulto, a gente podia falar mais livremente, né? Vamos lá. Tá certo? Esses caras exploravam os funcionários. Nessa época, um funcionário de uma fábrica podia trabalhar 84 horas numa semana. 12 horas por dia, basicamente. Tá certo? Então esse cara foi condenado pela lei antitrust. E quando ele foi condenado, ele se tornou o cara mais rico do mundo. A fortuna dele convertida para hoje era de 660 bilhões de dólares. Tá? Se fosse atualizado para os dias atuais. Tem um filósofo, um economista neoliberal chamado Milton Friedman que fala: toda solução do governo para um problema geralmente é pior do que o problema. Foi o que aconteceu aqui. O que ele fez foi, eles quebraram as empresas dele em várias pequenas empresas, e aí o cara vendeu ação. Quando ele vendeu ação, ele ficou muito rico, porque aí as pessoas valorizaram. É uma empresa do Rockefeller, todo mundo queria ter a empresa do Rockefeller, as pessoas pagavam muito para ter um pouco da empresa. Por último, John Pierpont Morgan. Tá? Esse cara era filho de um banqueiro, ele já era rico quando nasceu, enquanto os outros eram bem pobres e começaram uma fortuna. Esse cara ele já era rico, o pai dele era um banqueiro. E ele teve a audácia de investir numa coisa que ninguém sabia o que era e se chamava eletricidade. Ele viu que o Rockefeller ganhava muito dinheiro fazendo as pessoas poderem ter luz dentro de casa. Então, que era através de queimar querosene, era uma vela queimando. Então ele investiu na empresa do Edison, Thomas Edison, já ouviram falar dele? O cara que criou a lâmpada? Então, ele investiu nessa empresa, fundaram a Edison Electric. 10 anos depois, ele fundiu essa empresa e demitiu o Edison, ou seja, ele meio que roubou a empresa do Edison. Esses caras, estou falando, a mãe deles tinha procedência duvidosa, tá bom? Anos depois, ele comprou aquela empresa de aço do Carnegie na ação mais cara do mundo, na operação econômica mais cara. Em uma operação o cara deixou de ter uma empresa, ele ganhou mais de $1 bilhão em valores atuais. Desculpa, em valores atuais não, em valores da época. Isso chega a uns 200 bilhões hoje em dia. Então você imagina você vender a sua empresa por 200 bilhões. E o cara pagou em dinheiro. Não é assim ação, coisa que nem do Eike Batista, que ele é bilionário e semana que vem ele já não é mais. Era em dinheiro mesmo. E aí ele fundou um novo monopólio que é chamado United States Steel. E aí depois de novo ele foi atacado pela lei antitrust. E aí ficou mais rico ainda também porque os caras fizeram errado. Por último, Henry Ford. Quando Henry Ford começou a produzir automóveis, já existia gente produzindo
produzindo automóvel nos Estados Unidos. Tá? O que ele queria fazer, e esse cara era um visionário, era vender automóvel barato. As pessoas não podiam, não era qualquer pessoa que podia ter um carro. Ele queria vender barato. Tá? Então ele começou um modelo de produção que é o que é usado até hoje, é a linha de produção. Em vez de você ter uma pessoa que trabalha para fazer o carro do começo ao fim, você tem uma pessoa especialista em fazer só uma coisa, parafusar a roda, por exemplo, ou só pintar. Aí ele aumentou em produtividade e barateou o custo. O que tem de comum? Esses caras são os caras que eu falei até agora, que trouxeram a gente até aqui, ao mundo moderno. Eram capitalistas, tinham monopólios, eram filhos de mães de procedência duvidosa, tá bom? Mas nos trouxeram na tecnologia que nós temos hoje, basicamente. Tá? O que tem nessa história que eu contei em comum aqui? Hã? Pode falar. Sucesso. O que tem aí é o número 1. Rockefeller. Henry Ford. James Watt. Tudo que a gente viu até agora era um cara, tem um nome lá. Claro que eles tinham empregado, mas tudo se atribui a eles. Tá? Todo mundo aqui que é professor usa Linux? Quando você pensa em Linux, você consegue pensar no nome de uma pessoa? Sérgio, fica quieto. Vocês conseguem pensar o nome de uma pessoa? Tem uma pessoa que começou o projeto Linux, que é o Linus Torvalds, mas que hoje em dia ninguém lembra desse nome. E isso por quê? Porque o projeto não é mais dele. O projeto é de um coletivo, tem várias pessoas que trabalharam para produzir o que a gente hoje usa como Linux. Não é isso, Sérgio? E aí a gente entra no século XXI. Tá. O século XXI, ele é marcado pela era da comunicação, pela era da interligação. Hoje, a gente não quer, mas podia ter um chinês ou um japonês assistindo isso 5 segundos atrasado. Mas o que eu estou falando aqui podia estar lá um japonês não entendendo N nenhuma, porque só se ele falasse português, é claro. Então, o que a gente acha, o que eu acredito-se que está acontecendo agora, é a desrevolução industrial. O que marcou a revolução industrial? Você tinha pessoas que fabricavam tudo artesanalmente, que passaram a ser produzidos industrialmente. Isso vai estar mudando agora. A gente está vindo no sentido contrário. O que antes era feito industrialmente vai começar a passar a ser feito de novo artesanalmente. Tá? Num movimento que a gente chama de maker. E o marco disso é do pessoal dessa empresa, da MakerBot, tá? Que começou a fabricar uma impressora 3D. Então imagina, hoje você quer uma colher ou uma tábua de cortar carne, em vez de você sair de casa e ir no mercado comprar, você vai na internet e baixa e imprime em casa a sua tábua ou sua colher. Tá. Então é claro, isso não é mais artesanal, mas é uma forma de pensar que as coisas não vão ser mais ter uma produção centralizada, essa produção vai ser descentralizada. É isso que a gente chama de movimento maker. Tá? O curioso dessa impressora, quem que fabricou essa impressora? Quem que fez essa coisa maravilhosa que a gente pode poder imprimir em casa? Como Linux, eu não posso dar um nome para vocês. Isso é um grupo, tem 5 ou 6 pessoas que idealizaram, tá? Como o Linux, fizeram uma ideia inicial, botaram na internet e as pessoas foram melhorando com o tempo. Então hoje eu não posso dizer que isso aqui é de alguém. Isso é coletivo, foi produzido coletivamente e é público. Isso é open, certo? Software livre, isso é um hardware livre. Qualquer pessoa pode ir lá na página deles, pegar o projeto e construir e vender em casa. Você não vai ser processado por fazer isso. Oi? É a próxima tarefa do Sérgio. É a próxima. Tu comprou uma dessa? Não, vai fazer uma. Vai fazer uma? Eles vendem, mas eles também permitem que você pegue o que eles produziram para vender. Tá certo? Produza e venda também, sem problema nenhum.
Onde surgiu essa coisa de maker, né? Você pensa assim, você não vai conseguir fazer isso em casa, né? Você precisa de furadeira, você precisa de computador, você precisa de uma estrutura muito grande. Tá? Um movimento crescente também é o chamado hackerspace. Tá? Essa palavra hacker, às vezes assusta, né? Quando a gente fala em hacker, o que vocês pensam? O cara que invade o computador, né? Tá? A ideia hacker não é essa. A ideia que está por trás do hacker é a ideia do conhecimento livre. De que toda informação tem que ser compartilhada e tem que ser livre. Tá? Então, esses hackerspaces são isso. São áreas de compartilhamento de conhecimento. Tá? E são estruturas montadas por doações. Tá? Que nessa estrutura eu vou ter computadores, mesas, serra, furadeira, tudo que eu preciso para construir meu projeto. Independente do tipo de projeto. Então, esse aqui é um hackerspace da Grécia. Tá? Esse aqui é realmente muito bonito. Você vai no site deles, vê as outras fotos, você vê que eles têm salas destinadas para isso. Tá? E aqui dentro você não encontra só engenheiro. Você encontra gente de moda, gente de arte, tá? Biologia, química e de tudo que é área de conhecimento trabalhando aqui. Ele não precisa ser numa sala, ele pode ser num ônibus. Tá? Esse é o ônibus hacker, é um ônibus do pessoal de São Paulo. Tá? Que aqui dentro eles têm um hackerspace, então aqui dentro eles têm oficina. Conhecem esse cara? Dá para ver quem é? O ex-ministro da Cultura. Então aqui dentro desse ônibus é adaptado. Eles levam esse ônibus ao longo do país para fazer oficinas. Tá? A função desse hackerspace é agregar pessoas com conhecimentos múltiplos para trabalhar junto e produzir e dar condições de produção. Tá? Eles dão cursos nesses hackerspaces. Recentemente eu estive em Florianópolis, então eu fui no Tarrafa, que é um dos hackerspaces que tem lá. O Tarrafa fica atrás desse prédio branco aqui é Florianópolis, tá? Que é dentro da Universidade Federal, no prédio da arquitetura. Então, eu fui meio curioso, assim, então eu queria ver como é que era o que eles faziam lá, eu nunca tinha ido nunca. E aí foi curioso que eu estava assistindo o curso de Arduino deles, para ver como é que era. Eu programei um pouquinho em Arduino, não muito, mas um pouquinho eu sei programar em Arduino, mas eu queria ver como é que os caras ensinavam. Eu sou professor, eu gosto de ver novas didáticas, novos métodos, então eu queria ver. Aí era curioso, lá dentro então tinha uma menina da moda, estava fazendo o curso, e eu perguntei por que ela estava fazendo o curso, ela queria fazer uma roupa que ela pudesse botar LEDs e que o LED fosse de acordo com o batimento cardíaco da pessoa. Então tinha um sensor de LED na roupa, então imagina a sua roupa, se o seu batimento estiver acelerado, um LED vermelho acende, você diz, tem que parar um pouquinho. Então era isso que ela queria fazer. Tá certo? Esse é de um amigo meu, gerenciado por um amigo meu, que fica na China, em Xangai. Tá certo? Ele é um container. A ideia do ônibus é um pouquinho mais inteligente, mas essa aqui também é boa. Você bota atrás de um caminhão, leva para um lugar, monta numa praça e fica lá. O legal disso aqui é que um container é barato. Hoje em dia, aqui no Brasil, você compra um container desse usado, velho, assim, os caras iriam jogar fora por 4, 5 mil reais. Então é relativamente barato para um lugar para construir algo desse tipo. Nessa semana que eu tive lá no Tarrafa, você sabe o que é Tarrafa? Faz a menor ideia, né? É isso aí, é uma rede de pesca. Tá certo? Então, eles fizeram uma semana de oficinas do Tarrafa, do clube deles, e aí tem vários cursos. Vejam que não é só eletrônica, por exemplo, stencil, que é uma técnica lá de pintura de camiseta. Lockpicking é de abertura de chaveiro para abrir. Tá? Esse aqui é engraçado, eu fui lá para ver que esse cara está ensinando gente a abrir cadeado. Parece uma coisa meio marginal, né? Eu descobri que tem um esporte chamado lockpicking. Tem campeonato de quem abre a fechadura mais rápido. É hobby do cara, o cara fica em casa, sentadinho lá tentando abrir cadeado, abrir fechadura, por diversão. Tá bom? Então, tiveram várias oficinas, esses hackers, não só esse, outros proporcionam essas oficinas, então é uma coisa no mundo inteiro, tem no Rio de Janeiro, não tem ainda em Volta Redonda. Quem sabe o Sérgio monta um, né, Sérgio? Tá bom?
Vamos falar agora um pouquinho do movimento crowd. Tá? Crowd de inglês quer dizer multidão. A base e a matemática do movimento crowd é bem simples. Nós temos 7 bilhões de pessoas e imagina que desses 7 bilhões apenas 0,01% dessas pessoas esteja interessado em alguma coisa. É pouca gente. Percentualmente é pouco. Tá certo? Só que em 7 bilhões quer dizer que eu tenho 700 mil pessoas interessadas em alguma coisa. Seja, sei lá, salvar os pandas albinos da Jordânia. Tá bom? Tá, talvez seja menos que 0,01, 0,001, mas ainda é muita gente. 700 mil pessoas, nenhuma empresa no mundo tem essa mão de obra. Nenhuma. E se essas pessoas tiverem o objetivo... como é que eu vou dizer isso? Se voluntariarem para ceder um pouquinho do tempo delas para colaborar com que elas tenham interesse, então você imagina o que eles podem fazer. Isso é um movimento crowd. Ele se divide basicamente em duas coisas. Uma coisa que a gente chama de crowdfunding, que é basicamente você pegar essas pessoas que estão interessadas. Eu não quero trabalhar num determinado projeto, mas eu dou o dinheiro para que vocês façam alguma coisa. Certo? Então é um financiamento coletivo. Esse financiamento não necessariamente é para resolver o problema de ajudar um projeto de uma pessoa, pode ser feito para ajudar o projeto de uma empresa. Eu já vou dar um exemplo. E o outro é o crowdsourcing, que também é muito parecido, mas aí já está relacionado a juntar pessoas para produzir alguma coisa. Seja hardware, seja software. Tá? E eu vou começar a dar alguns exemplos para vocês, um deles eu também participo. Então, dentro do crowdfunding você tem vários sites, Kickstarter, Catarse, Indiegogo, e a ideia é o seguinte: a pessoa vai lá e coloca o projeto dela. E diz o seguinte: eu preciso, por exemplo, aqui, esse aqui, World Cup Legacy. São pessoas que estão interessadas em fazer um vídeo sobre as comunidades carentes das cidades onde vão sediar os jogos da Copa. É do tipo, vamos mostrar para o mundo que não está tão bonito assim como eles vão mostrar para fora, né? Porque eles vão mostrar o estádio, mostrar a parte do trânsito onde a população comum não vai poder circular naquela região para não dar trânsito e todas essas coisas assim. Então eles pediram $2.000 para fazer esses vídeos. Tá? E aí aqui ele mostrou, então eles já estão com 23% disso. Isso foi ontem à noite que eu peguei essa imagem. Ontem à noite não, desculpa. Foi quarta à noite que eu peguei essa imagem. Tá bom? E aí tem vários projetos, tem gente que pede dinheiro para produzir jogo. Recentemente teve um jogo bem famoso que foi financiado. Os produtores disseram: olha, a gente precisa de $400.000 para poder fazer esse jogo. E as pessoas que gostavam de um jogo temático financiaram isso e os caras conseguiram $400.000 por isso. Tá? Então pode ser jogo, pode ser equipamento. Tem uma infinidade de coisas. Qual que é a ideia também? Não necessariamente você vai doar o dinheiro e não vai ganhar nada. Então, a Canonical, que é a empresa que faz o Ubuntu, que é uma das distribuições mais famosas de Linux, depois do VR Livre. Né, Sérgio? Aqui em Volta Redonda, o VR Livre deve ser mais usado do que o Ubuntu, né? Mas vamos lá. Que é o pessoal que fez o Ubuntu. Eles querem lançar um sistema operacional baseado em Ubuntu para celular. Qual que é o problema deles? Eles têm gente para fazer o programa, mas eles precisam que as empresas comprem a ideia e fabriquem celulares para o Ubuntu. O que as empresas não querem fazer. Eles querem investir em Android e Windows. Qual foi a ideia da Canonical? Precisamos de gente que tenha um celular com as nossas especificações. Comprem o nosso celular. Então, como é que eu vou ajudar a produzir um Ubuntu para celular? Eu vou comprar o celular deles. Esse celular existe já? Não existe ainda. Então, a ideia deles foi: a gente precisa de $32 milhões. Tá? Em 2 semanas, eles conseguiram 12 milhões, quase $13 milhões. Isso aqui eram os sites, então eu podia juntar, por exemplo, doar $20. Esse é doação pura, você ganha um adesivo e um obrigado.
$30 você ganha um adesivo, um obrigado e o nome numa página onde você foi um doador especial. Aqui eu não posso rolar a página, mas aí se começava assim, se eu doasse $600, quando o celular ficasse pronto, eles me davam um celular. $600 dá R$1.200. É um celular barato perto do que a gente tem hoje em dia aí, tá certo? Esse celular é um celular top de linha. Não teria, na proposta deles não tinha nada ainda, na época do lançamento do projeto, que equiparasse a isso, ao hardware que eles estavam vendendo. Bom, crowdsourcing, o exemplo famoso que eu falei para vocês, tá? É o do Linus. O Linus, em 1991, mandou um e-mail para os colegas dele da Universidade da Finlândia e disse: olha, pessoal, eu estou fazendo um sistema operacionalzinho, bem assim, tá? Não é muita coisa, é um programinha que eu comecei aí que eu acho que é legal, o pessoal pode ajudar. Era um programa que tinha 10 mil linhas de código. Linha de código é, você tem que digitar lá quando você aperta Enter num programa, acontece alguma coisa. Tá certo? Então tem uma linha que diz que essa coisa acontece. Então tinham 10 mil linhas. Tá? 2012, a versão 3.2 do kernel, isso são 20 anos, 21 anos, tem 14 milhões de linhas. Então aquela coisinha que começou com 10 mil linhas, foi para 14 milhões. Vê como cresceu isso. Oi? E apesar disso tudo de linha, ele ainda é leve. O interessante é que dessas 14 mil linhas aqui, ele não passou em muito mais das 10 mil linhas, não. Tá? Então foi só o cara que deu só um empurrãozinho inicial. A coisa se gerenciou sozinha. Tá bom? Foi falado aqui do Arduino. Em 2005, um grupo da Itália lançou o Arduino. Qual que era a ideia deles? As pessoas não querem aprender eletrônica, toda a teoria da eletrônica, para produzir alguma coisa legal. Então vamos fazer alguma coisa que seja fácil para as pessoas. Eles produziram um Arduino, isso em 2005. Hoje em dia a gente já tem uma infinidade de Arduinos. Esses são os oficiais, fora os oficiais. Tá? Isso aqui é tão forte que esse ano a Intel está lançando um Arduino da Intel. Próprio da Intel. Então, para vocês terem ideia, a Intel é a empresa maior produtora de processadores do mundo. Um exemplo de crowdsourcing, então, esse eu me ensino, é o ArduBlock. Esse cara, para quem não conhece, é o Máximo Banzi. Ele é o diretor da empresa, da fundação do Arduino, é um dos caras chefes do Arduino. E esse cara aqui é meu amigo, chamado David Lee. Lembram aquele container que eu falei que era no Hackerspace? Ele é o diretor, gerente, o manda-chuva daquilo lá. Tá? Esse manda-chuva dele não é porque ele é dono ou alguma coisa, ele foi eleito. É que nem um domínio, você tem que... O chefe, o síndico, tá certo? Então ele hoje é o síndico lá da coisa. E ele tem uma filha, na época ele tinha uma filha de 12 anos que ele queria ensinar Arduino. Quem aqui tem menos de 12 anos? Tá. Ele queria ensinar Arduino. O problema é que ensinar Arduino para uma criança é que você precisa ensinar ela a programar, pode não ser tão fácil. Ele queria fazer algo fácil para a filha dele. Tá. Então ele fez isso aqui, ó, é o ArduBlock. Esse ArduBlock é muito parecido, vocês já mexeram com Scratch? As crianças? Todo mundo já mexeu com Scratch? Tá. E atrás eu vi algumas cabeças, não, vocês aí não. Culpa o Sérgio. Não é Sérgio. Como o professor de lá. Já. Tá. Então lembra como é que é o Scratch? Você vai no menuzinho, pega um bloquinho desse, arrasta e ele vai fazer alguma coisa, não é isso? Então ele fez isso para Arduino. Tá? Essa era a primeira versão quando eu conheci esse projeto em 2012. Então eram cores bem isso. Tá? A coisa estava bem bagunçada em termos de cores, era uma desorganização total. E estava assim, bem parado em termos de desenvolvimento, porque não tinha ninguém ajudando. Esse ano, eu comecei a me envolver mais com Arduino, uma proposta também que era um projeto da universidade, fazer algo que a secretaria está fazendo, que é levar curso de Arduino, formar professores para trabalhar com Arduino na escola. Tá certo? Então eu estava buscando essa alternativa,
voltei a rever o ArduBlock e comecei a ajudar a desenvolver. Fui lá, peguei o código dele e comecei a trabalhar no código. Qual que foi o meu primeiro problema? Eu não entendo nada da linguagem de programação que é feito isso aqui. Tá certo? É como se isso aqui está escrito em russo e eu só falo português e inglês. Mas você olha um pouquinho, mexe um pouquinho e você consegue entender. Aí a primeira coisa que eu consegui fazer foi mexer nas cores e organizar aqueles menus. Então aquela coisa que estava com umas cores de tom muito, que para mim era muito feio, para as crianças não é atrativo, tá? Os tons pastéis não são bons tons. Tom pastel para o físico, fica meio estranho, né? Tá certo? Bom, então eu coloquei cores mais fortes, organizei um pouco esses menus, dá certo? Isso sem saber programar muito a linguagem, sem saber russo. Tá? Então eu melhorei um pouco. Uma semana ou duas depois, um outro cara da comunidade do ArduBlock viu, gostou, e aí ele já criou novos blocos. Aí eu peguei um dicionário de russo e comecei a ler e escrever um pouquinho em russo. Então, eu também criei meus outros blocos, de acordo com o que eu achava que ia precisar. Para quem quiser, amanhã tem um mini curso de um cara aí que é muito bom, sobre Arduino. O cara é bom, o cara é bom. Dizem. Tá bom? Onde eu vou mostrar o ArduBlock. Então, depois da contribuição daqui... Infelizmente acabaram as vagas. Acabou. Tá lotada já. A gente marca outro, não tem problema. Tá bom? Depois dessa primeira contribuição, que foi uma coisa simples, eu só mexi na cor e na ordem. Tá certo? Aí um outro cara perguntou, pô, isso aí não é tão difícil, né? Eu disse, não, é só fazer assim. Aí o cara mexeu, viu, ele conhecia, ele sabia russo muito bem, então ele programou, fez novos blocos, vejam que esse aqui não estava, mexeu um pouco nas cores, como ele achava interessante. O problema daí tem esse, cor é uma coisa, tem gente que gosta de azul, tem gente que gosta de amarelo, então o cara mexe nas cores. Cada nova versão a cor bagunça um pouco. Tá? Essa é a versão final. Final não, desculpa, mas ela está em, como é a última, tá certo? Está para ser lançada, vamos dizer assim, como, está em beta, é o que a gente chama. Então, vai ser lançada a versão final. Então eles voltaram para o tom pastel. Eu mostrei para os caras 3 artigos de psicologia, onde mostra que com criança a gente não usa tom pastel, a gente usa tons fortes, vibrantes, mas eles não quiseram. Paciência, tá bom? E vieram outros blocos. Então isso aqui cresceu muito, muito rápido, porque alguém entrou para fazer a produção, e outras pessoas conseguiram, entraram. Tá? Todo mundo pode ajudar. Uma coisa que é motivo de orgulho, para você ajudar, você pode vir aqui na página onde fica o código fonte, se você sabe russo. Tá? Mentira, tem que saber pelo menos inglês e uma linguagem de programação chamada Java. Você pode baixar o código, mexer, escrever, mudar, ser dono da coisa. Tá? Essa versão do ArduBlock, acho que foi a Márcia falou do Lego, né? Sobre que é robótica feita com Lego. Eu tenho uns amigos em Santa Catarina que tem uma empresa que fazem robótica em cima de uma outra plataforma que eles desenvolveram, que é similar ao Lego, só que não é o mesmo tipo de peça. E eu fiz um ArduBlock para eles, botei o nome deles e entreguei para eles. Isso é possível, não tem problema nenhum. Tá? Aqui é interessante, você pode acompanhar o projeto. Você pode ver aqui, essa linha verde, aqui são as minhas contribuições. Cada vez que ele pega um pedaço do código que eu mexo e adiciona e dá uma seta para cá, quer dizer que o que eu fiz virou algo principal. Tá? A minha linha verde vem bem atrás, mas você vê que depois outras linhas começaram a chegar, então outras pessoas começaram a contribuir e foram fazendo adições. Aqui foi em final de agosto, eu entrei em férias, aí a minha linha cessa porque eu estava de férias. Férias é férias. Tá bom? Bom, eu não sei Java, mas sei lá, quem sabe alguém sabe holandês, finlandês, francês, alemão, grego. Tá? Você pode ajudar a traduzir. Vocês viram que as imagens que eu mostrei, algumas horas estavam em inglês, outras horas estavam em português. Então a ideia é você botar nos principais idiomas. Daqui 86% do português já está traduzido. Desses 80%, fui eu que estava um dia inspirado a traduzir uns 50% pelo menos disso.
Então qualquer pessoa pode ajudar. Basta você saber, você vem aqui na página dele, se cadastra e começa a fazer as traduções. Isso é uma forma de ajudar. Você não precisa saber programar. No começo eu não sabia. Tá? Isso aqui é motivo de orgulho para mim. Eu acho que é orgulho quando você ajuda um projeto e você vê que as pessoas gostaram principalmente daquilo que você fez no projeto. Então a SparkFun é uma empresa que fabrica componentes de Arduino, tá, para diversas atividades. Eles analisaram o ArduBlock, escreveram uma resenha sobre o ArduBlock, e aí mostraram na figura aqui que eles estavam tentando fazer um programa em Arduino. Tá? Aí eu fui lá olhar na figura. De todos os blocos que eles fizeram aqui, só 3 desses bloquinhos não fui eu que fiz, todos os outros são os meus. Então o orgulho é do tipo, pô, eles estão usando aquilo que eu estou fazendo, o meu trabalho não foi em vão. Tá? Hã? Tá sim, tá na página dele, tem um post dele dizendo, tá certo? Quando você vem aqui no GitHub, tá aqui meu nome. Está aqui a minha conta, então as pessoas que olharem isso vão ver que tem uma contribuição minha que foi adicionada como principal. Tá? A gente não faz isso pela posterioridade, a gente faz isso porque a gente acredita num projeto. É claro que é um orgulho pessoal para mim quando eu vejo que foi algo que eu fiz, mas eu não preciso da fama. Então, o orgulho é a satisfação de ter feito algo que foi bem feito. Lendo essa matéria, a última linha, o último parágrafo dele isso foi ontem à tarde. Essa transparência agora é nova. Tem bastante tempo ainda? 10? Tá bom. A última frase dele é reclamando o seguinte: isso aqui não é tão bom para programadores de verdade porque não dá para fazer tal coisa. Que é quando você faz o loop, quem mexe com o Arduino sabe, quando você faz uma interação do tipo, você pode fazer um bloquinho que fica repetindo, assim, ó, 1, 2, 3, 4, certo? Fica girando. Você não podia controlar o valor de começo, o valor de fim e o passo. Aí eu fiquei puto com isso. Ontem à noite mesmo eu fiz um negócio para fazer o que eles estavam reclamando que não tinha, e já mandei a requisição. Semana que vem provavelmente já vai estar na versão oficial esse novo bloco. Então é assim, vejam, aquela crítica não era uma crítica destrutiva, tá certo? Era uma crítica que eu achei assim, não, se não tem, vamos fazer. E aí eu fui lá ontem à noite, eu gastei uma meia hora para fazer isso e fiz e coloquei já na versão. Tá certo? Já está, esse problema está resolvido. Criticar também é uma forma de ajudar. O fato de você pegar o programa e usar e ver que ele não funciona e dizer para a gente, olha, não funcionou, é importante. As empresas pagam para as pessoas fazerem isso. Tá certo? Existem testers que são pagos. Quando você tem uma empresa que vai vender um produto, a Microsoft, ela paga para uma pessoa ficar usando o Windows antes de lançar. Tá? Então, o que eu chamo de nova revolução industrial, e eu botei um ponto de exclamação aqui, porque isso é um pouco de futurologia. Tá? Não estou dizendo que isso vai acontecer exatamente assim, mas é o que eu acredito que vai acontecer. A primeira coisa é, a produção, que antes deixou de ser artesanal para ser industrializada, vai sofrer o caminho inverso. Tá? Ela volta a ser artesanal, mas não é o artesanal de você fazer em casa, tá certo? Mas é o artesanal do que a gente pode chamar de um coletivo individual. É um coletivo trabalhando de indivíduos, tá certo? Trabalhando em um pedacinho, fazendo um pouquinho. A energia, que antes era o carvão, que moviam as máquinas, agora não é, a gente está na idade das ideias. O que vai mover as coisas são as ideias. Energia hoje tem tomado em tudo que é lugar. Menos quando você precisa, é claro. Mas o que vai mover hoje as coisas são as ideias. A gente precisa de gente disposta a ter ideias para resolver problemas. É isso que vai motivar. A máquina, que antes era a máquina a vapor, que era o que eu usava para produzir, hoje a nossa máquina é a internet. O David, aquele chinesinho lá que eu mostrei, ele está no Xangai. Eu nunca vi esse cara na frente, na minha vida. Tá certo? Eu conheci ele na comunidade. Então é ela que vai agora propiciar a construção das coisas, a utilização dessas ideias, dessa energia. Tá bom? E o que eu espero
seriamente que aconteça é que a propriedade seja coletiva, né? Que os softwares, as coisas se tornem livres. Como esses produtos são feitos por um coletivo, você não pode atribuir uma patente a um dono daquela ideia. Então, a gente espera que esse conhecimento se torne livre. Tá? Por fim, quando a gente fala em ideias, em internet, não lembro o caso, mas tem uma brincadeira que eu gosto de fazer, que eu acho que os professores já devem ter feito respondido isso aqui mentalmente. Complete a frase: está deixando as pessoas burras. A, o livro. B, a televisão. C, a internet. Como? Todo mundo concorda com a internet? Vocês foram na internet hoje? Televisão e internet? A resposta é depende. Hoje a gente fala que é a internet. Em 1980 foi a televisão. As pessoas falavam que a televisão ia acabar com as famílias, porque as pessoas não se sentavam mais na mesa para jantar, e porque as crianças ficavam vendo TV e não estudavam. Em 1600, quando se popularizou a prensa, a produção em massa de livros, o livro era acusado de deixar as pessoas burras. Sabe por quê? Sabe como é que funcionava antigamente? Livro era uma coisa muito cara. Você não tinha banquinha de revista com coisas para você ler. Então você tinha uma pessoa que lia para várias pessoas, não tinha essa coisa de cada aluno ter seu livro, o professor lia, e ela não ia ler 10 vezes, como você pode fazer hoje com o livro. Você não entendeu, você pega e lê de novo. Então os professores liam os livros, e a pessoa tinha que aprender na primeira leitura. E o que eles diziam assim: agora com o livro as pessoas não precisam mais aprender. Quando elas precisarem, elas vão e pegam o livro. Esse comentário está muito parecido com o que se faz na internet, né? O conhecimento está todo na internet, é só ir lá e pegar. Falava-se exatamente a mesma coisa do livro. Não tem bibliotecas, é só você caminhar até a biblioteca e pegar o livro. Tá? O que eu quero mostrar com isso? A gente vê sempre o mesmo problema. Tá? Mas não se preocupem, as relações mudam. A gente tem que mudar para acompanhar as novas relações. Tá? Então, quando a gente vê um evento, por exemplo, a Márcia estava falando sobre robótica, tá? É uma forma de ver como que a gente vai... É uma proposta, tá, de utilizar a internet agora. A internet não pode ser vista como uma coisa ruim para os nossos estudantes. Tá? A gente só precisa se adaptar e utilizar dela o que ela tem de melhor. Tá? Como fizeram com o livro, como fizeram... Não, televisão não, ainda passa Faustão, né? Então, a televisão continua ruim. Não, é brincadeira, gente. A gente tem canais excelentes, tá certo? Tem documentários muito bons, mas eu acho que dos três, o mais nocivo seria a televisão. Tá bom, gente? Obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Desculpa, eu tenho mais alguns minutinhos? Deixa eu mostrar o ar do blog para vocês. Essa aqui é a interface do Arduino, né? Quando você quer fazer um programa para o Arduino, você vem aqui, digita o código, o programa que você faz, que você quer e manda para o Arduino, isso aí. Obrigado, Sérgio. Agora o ar do bloco, não. Tem uma foto nisso. Você clicou no monitor serial. Você vem aqui dentro do menu do ar do bloco, ó, do Arduino, e abre o ar do bloco. Aí, Sérgio, por favor, então, vamos aqui, ó. Controle. Se eu quero começar um programa do Arduino, puxa esse aqui, ó. Pode puxar esse aqui que é o clássico. Então, ó, lembra que tem aquelas funções de setup e de loop? Então aqui, setup, loop. Agora, se eu quero acender um LED, pino, aqui, debaixo, setas. Não. Contrário, deixa eu ver. Seta, pino digital. Esse. É aí embaixo, bota no loop. Pronto. Então, ó, o pino 1 do Arduino, o pino digital 1, vai ficar ligado. Se eu quero que ele espere, vem cá, controle. Espere. Em cima. Aí, mais em cima. Espere. Peraí, que esse mousepad está batendo. Vamos lá.
Então esse aqui é o exemplo clássico do Arduino, que é fazer um LED piscar. Se eu quiser, eu posso vir aqui agora, copiar e colar. Tá bom? Então esse é o código que faz um LED piscar no Arduino. Eu não preciso mais saber a linguagem. O que o programa faz agora? Eu posso clicar aqui ó, em enviar para o Arduino. Quando eu clicar em enviar para o Arduino, não aconteceu nada, né? Na verdade, o que ele faz aqui, ó, ele pegou aqueles bloquinhos, traduziu para aquela linguagem de programação. Então isso é um tradutor, ele traduz de um idioma, que é um idioma de bloquinhos, para o idioma do Arduino, como que o Arduino entende. Tá aqui o código. Tá? E ele, quando eu cliquei em enviar, ele também já tenta, ele manda para o Arduino se o Arduino estiver conectado, numa cacetada só. A vantagem é, eu não preciso ensinar o código para as crianças. Tá? Qual que é a vantagem dele? O Scratch também faz isso. O problema que eu vejo no Scratch é, você tem que estar sempre com o seu Arduino conectado ao computador. Ou com um computador próximo, se eu for usar Bluetooth. Mas eu tenho que estar sempre ligado ao computador. Eu não posso pegar só o Arduino e levar para algum lugar. Eu preciso levar o computador junto. Tá certo? Então o ArduBlock não. Ele traduz o código do Arduino. Tá bom, gente? Obrigado. Bom, mais uma vez, né, como o Daniel já falou, pela terceira vez ele vem nos abrilhantar. O Daniel disse que entende um pouquinho, né? Pouquinho, entende um pouquinho, né? Pouca coisa. E mais uma vez, Daniel, obrigado pela sua presença, pelo seu trabalho. Tá, a UF vai estar sempre de portas abertas para a gente cooperar. Tem outros professores que também são da prefeitura, de volta e meia estão na UF aí para a gente precisando fazer alguma coisa de Arduino. Eu falei que eu entendo um pouquinho, foi uma brincadeira. Eu entendo razoavelmente bem de Arduino. Tá? Então, quando vocês precisarem fazer algo um pouquinho mais complicado que estiver pegando na programação, podem me procurar. O meu e-mail está ali, girard@ifuf.br. Tá? E aí vocês podem mandar um e-mail com dúvida, a gente pode marcar e colaborar com vocês, tá bom? A UF vai estar sempre de portas abertas. Obrigado. Isso aí. Bom, enquanto a gente não conversa